Boa noite, meus irmãos. É com alegria que estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 17, onde fala da formação dos médiuns. E eu começo com um alerta de Kardec, que nos lembra que o livro dos médiuns não forma médiuns, ele não tem uma receita universal para a formação de médiuns, ele apenas dá as recomendações, ele mostra o caminho. Então, continuando as recomendações que nós paramos na semana passada, nós prosseguimos com o seguinte, quando ele fala da formação, das recomendações especificamente para os médiuns escreventes. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos, 15 minutos ou mais cada vez, e isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais se for preciso. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. Então nós estamos tratando da formação dos médiuns escreventes. Então ele recomenda que nós nos preparemos 10 minutos, 15 minutos, durante um mês, 2 meses ou mais. Isso não é uma garantia de que o médium irá se tornar um médium escrevente. Aí ele diz aqui que depois de 6 meses de exercício, alguns poderão desenvolver essa faculdade. E lembram também que há médiuns que desde a primeira vez, desde a primeira manifestação, ele já tem essa capacidade desenvolvida. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado. Mas deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles podem responder quase sempre afirmativamente. Aqui ele diz o seguinte: nós estamos numa reunião mediúnica. Então, alguém tem esse interesse de saber se é médium escrevente. Através de um outro médium, ele pergunta a um espírito que já é confiável, já é conhecido, se essa pessoa é médium. Provavelmente, se a pergunta não for específica, o espírito vai responder que sim. Porque nós sabemos que o próprio Kardec nos diz que todos nós somos médios potencialmente, mas nem todos desenvolvem a mediunidade ostensivamente. Então, como ele é uma pergunta genérica, ele vai responder genericamente. Sim, a maioria das vezes. O que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Faz-se ao espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes, conforme nós observamos anteriormente. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber e num sentido que não é aquele que se pensa. Nós podemos ser médiuns sem perceber, não no sentido que nós vemos normalmente quando observamos algumas pessoas sendo médiuns ostensivamente.
A esta pergunta vaga, que pode ser feita através de um médium a um espírito, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, pode perguntar mais especificamente, sou médium escrevente? Ele pergunta ao espírito através do médium. Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros estouvados, verdadeiros enganadores. Por isso dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos, que respondem em geral, voluntariamente, a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se há possibilidade de sucesso. Então, se há essa curiosidade, essa necessidade de saber se é um médium escrevente, se você tem condições de ser um médium escrevente, durante a sessão mediúnica, se houver utilidade nessa pergunta, se houver a oportunidade para essa comunicação, a gente pode procurar saber. Você pode ser um médium dedicado, disciplinado, responsável, estudioso e gostaria de se dedicar a esse tipo de mediunidade, de psicografia. Não há nada de errado em procurar saber, desde que você seja um médium participativo da reunião mediúnica, desde que você seja um estudioso, desde que você seja responsável, você está ali se apresentando voluntariamente para um serviço nobre, você está se colocando à disposição da mediunidade, se possível, para ser um médium escrevente, sem problema. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível, já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever. É raro que esta não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância. A mão que prende o lápis torna-se, de alguma sorte, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Então, vocês imaginem vocês ensinando uma criança a escrever. Você pega na mão da criança, né, e começa a movimentar o lápis ou a caneta, formando as palavras, as letras. Então, é mais ou menos assim. O médium coloca a mão sobre a mão daquele que tem o interesse de se formar um médium escrevente e recebe a comunicação e começa a movimentar a mão dele juntamente com a mão que está sob a sua mão, né, que ele está apoiado. Mas isso não impede que este exercício de ser muito útil, quando se puder empregá-lo, naquilo que frequentemente e regularmente repetido ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Então pode ser que esse exercício facilite o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda, algumas vezes, magnetizar fortemente com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente, mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua e o vimos escrever prontamente sob essa influência. Então, algumas vezes, ele não precisa colocar a mão sobre a mão, ele coloca a mão sobre o ombro daquele aspirante a médium escrevente. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade.
Então, pode ser colocada a mão sobre a mão, pode ser colocada a mão sobre o ombro, mas também pode ser apenas pela intenção do médium. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve desempenhar aqui um grande papel e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. Então tudo depende também da fé e da condição do magnetizador, daquele que está fazendo esse trabalho de formação, de ajuda para que o médium torne-se um médium escrevente, se for o caso. Então, meus amigos, nós temos que parar por aqui porque o nosso tempo terminou. Na próxima semana nós continuaremos com essas recomendações. Então, o importante é estudar e ser responsável, ter disciplina e sempre procurar fazer os questionamentos úteis. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.